Alô galera do YouTube, um abraço, tudo jóia? Quero apresentar para vocês este livro, um livro fantástico que eu acabei de ler sobre as possibilidades do infinito, de um contato do terceiro grau à conquista da autoconsciência. É um relato, na época, uma senhora jovem, junto com o marido dela, teve uma experiência fantástica com o comandante Carran, que faz parte do pessoal do Bastan Cheran, e é muito fantástico sobre a experiência que conta o livro. Eu quero relatar um pouco, passar para vocês o que eu li. Se caso vocês decidirem comprar o livro, pode procurar no sebo ou em livraria, vai encontrar. Eu recomendo a leitura, e principalmente de quem gosta sobre o assunto, falar sobre o assunto de ufologia, da vida extraterrestre e do universo, do sistema nosso solar. Eu acredito que existe vida em outros planetas, que por sinal que estão descobrindo agora planetas habitáveis dentro do nosso sistema solar e fora dele. Isso veio comprovar, está comprovando o relato que está aqui sobre dessa moça que teve a experiência. Eu vou relatar um pouco para vocês os prefácios, vou lendo para vocês e dando alguma explicação do nosso entendimento. Se caso vocês gostarem, vocês dão um like aí, se inscreve e a gente continua aos poucos até terminar o livro, ok? Bom, vou falar um pouco sobre a formação desta senhora, sobre a formação da vida dela, o que ela era antes, depois se tornou, e os fatos que ocorreu durante essa experiência que ela teve. Então vamos começar. Tive formação católica, sou ex-seminarista e transitei pelo espiritualismo, e o digo apenas para que o leitor perceba a minha índole mística, a qual permaneceu inalterada até o ano de 1975, quando comecei a deixar de lado o misticismo religioso e me tornei espiritualista. Tornei-me então uma pessoa que via todos os defeitos de meus semelhantes, mas não conseguia ver os meus próprios. É o que geralmente acontece hoje, Continua tendo isso, infelizmente. Depois de publicar 3 livros didáticos, Princípios para a Pesquisa Científica, Organização do Trabalho Intelectual, OTI, e um dicionário etimológico da língua portuguesa, passei a fazer parte de um grupo de estudos ufológicos cujos integrantes eram amigos e colegas de trabalho. O grupo entrevistava pessoas que diziam ter visto ou ter sido vítimas de sequestros por discos voadores. Os relatos eram analisados e procurávamos fazer uma avaliação científica sobre a falsidade ou a veracidade dos fatos relatados. No dia 22 de novembro de 1979, fomos assistir o relato do caso Bianca. Confesso que a primeira impressão que tive foi a de que o seu relato não era verídico, mas aos poucos fui percebendo, pelos detalhes do relato, que tudo era lógico e não havia misticismo. Bianca jamais, em momento algum, tentou convencer o auditório para que as pessoas acreditassem em sua história. Ao contrário, ela até admitia a dúvida e a descrença como reações lógicas, pois o fato era concreto demais para o gosto dos místicos e dos que acham que discos voadores se desmaterializam. Ela tinha visto uma máquina, tinha visto pessoas com nomes determinados e sentimentos humanos. Ela tinha visto objetos com funções específicas, tinha visto uma realidade concreta, palpável, mensurável, analisável pelos nossos processos físicos. Ela esteve em um lugar geográfico que pode ser visitado. Ela ficou lá por um tempo bem determinado, que pode ser identificado pelos seus parentes e conhecidos. Ela trouxe informações precisas, concretas, técnicas e bem expressas para serem praticadas com um fim específico que se concretiza. O meu entusiasmo ao falar deste assunto nada de tem místico. Esta emoção é algo concreto, é a coisa mais objetiva que já senti em toda minha vida, pois estou falando o que eu vi
do que testei, do que experimentei e constituí agora a força da minha vida e a razão máxima de minha existência, razão esta que já ultrapassou há muito tempo os limites da velha crença, o impalpável, da antiga fé no invisível, do precário ideal dos projetos de vida e do medo da doença, da velhice e da morte. Já não existe em mim o desejo do céu, do paraíso, nem o medo do inferno ou da condenação eterna, princípios que a religião me incultou profundamente e que a prática dos exercícios ensinados por Carran, o contato extraterrestre de Bianca, alijaram de minha vida para sempre. Bastou uma única experiência decorrente da técnica física para a conquista da autoconsciência, ensinada por Carran, para que eu percebesse que eu e qualquer dos meus semelhantes, deste como de outros planetas do universo, somos imortais e possuidores de infinitas capacidades potenciais jamais alcançadas pela humanidade, do planeta em que vivemos. A saída da matéria, um dos momentos decisivos da técnica, não é uma distração mística, conjectura de projeções mentais ou alucinação, como muitos podem supor. A saída da matéria é a volta da natureza humana ao seu estado normal. É a visão dos dois lados da vida. É a resposta à eterna dúvida dos viventes. Existe um outro mundo? A saída da matéria é a solução definitiva dos problemas do homem e da humanidade, da igualdade e da desigualdade, da miséria e da opulência, da sanidade e da loucura, da ignorância e da ciência, do diabo e de Deus, da terra e do universo, do conhecido e do desconhecido, da matéria e do espírito, da doença e da saúde, da velhice e da juventude, da vida e da morte, do tempo e da eternidade. Já Marquês de Maricá dizia: se o homem pudesse resolver o problema da doença, da velhice e da morte, ele se tornaria um outro Deus. Eu posso dizer, prezado leitor, que a técnica que Carran nos transmite através de Bianca resolve esses três problemas, e depois disso ninguém se torna um Deus. No entanto, a pessoa passa a entender que passa a entender quem ela é e quem é o seu semelhante, e daí por diante o homem é mais homem, a mulher é mais mulher, a vida tem outro brilho e a esperança tem outro nome, a razão de viver é completa e perfeita. Os erros e dificuldades são superados com maior alegria. O pranto transforma-se em sorriso, e quando se chora, a dor não tem mais o seu maldito aguilhão do desespero, nem as tristezas do desânimo. Muitos dos leitores terão dificuldades ao lerem este prefácio em acreditar na realidade dessas afirmações, e poderão pensar que tudo não passa de mais um arroubo místico de alguém que crê em panaceias utópicas e mirabolantes. Mas quem desejar sinceramente conhecer a técnica e aprender a construir o seu próprio ser, a sua existência real, compreenderá por si mesmo que estou falando de uma possibilidade real, que já se realizou e continua se realizando. O leitor tem em mãos a notícia mais importante que o planeta Terra poderia receber. Muito já se escreveu sobre este assunto, mas nenhuma das obras existentes é tão palpitante, tão séria e tão verídica como esta. É o único caso que conheço que nos apresenta as provas inconsulsas de que há vida e vida humana em outros mundos, e que nós, homens do planeta Terra, não estamos sozinhos no universo. Nós, homens da Terra, criaturas que nos debatemos sem saber que direção tomar após cada golpe desfechado pelo destino, estaremos hoje e amanhã, como já estivemos ontem, à mercê dos joguetes da existência, caso nada façamos para mudar, sem o domínio necessário para fazer de nosso destino um itinerário útil para nós mesmos e para os outros. Com a técnica transmitida por Carran, o indivíduo readquire o seu domínio, redimensiona o seu itinerário e reorganiza sua vida de modo absolutamente próprio e controlado. Torna-se assim um novo ser humano, uma nova espécie que trabalha, pensa e age em função de uma nova humanidade.
e de um mundo mais condizente com a realidade do próprio ser pensante. A vida adquire outra dimensão, o trabalho tem outro objetivo, o espírito se concretiza através da matéria e a matéria se espiritualiza com a ação constante do espírito, prática e objetiva. O abismo que se interpõe entre a matéria e o espírito, entre a vida e a morte, é transportado pelo nosso decisivo dessa nova humanidade que nasce. Rotilde Cassiano de Almeida, Brasília, janeiro de 1987. Bom, pessoal, fiz aqui um prefácio, o começo do livro As Possibilidades do Infinito, de um contato do terceiro grau da conquista, a conquista da autoconsciência. É um relato, eu já falei sobre o prefácio da Bianca, que teve um contato extraordinário com o comandante Carran, de uma nave dos irmãos cósmicos extraterrestres. Uma experiência, eu adorei esse livro, uma experiência fantástica que ela passou durante o encontro com o comandante Carran, e muito legal mesmo. E sobre o prefácio, como eu já li aqui, ela relata sobre a formação dela católica, que transitou pelo espiritualismo e permaneceu inalterada até o ano de 75. Depois tornei-me então uma pessoa que via todos os defeitos dos seus semelhantes, no caso, que nem acontece hoje mesmo, né? A gente vê sempre os defeitos dos semelhantes, mas não enxerga o nosso, vê os seus próprios, né? Depois de publicar 3 livros, relata 3 livros didáticos, princípios para a pesquisa científica, organização do trabalho intelectual, e fomos passando aqui uma avaliação científica sobre a falsidade e veracidade dos fatos relatados no dia 22 de novembro de 1979. Fomos assistir o relato do caso Bianca. É muito legal essa parte aqui, né? Bastou uma única experiência decorrente da técnica física. Tem outra técnica também que o Carran ensinou para ela. São casos assim que o comandante ensinou para ela que a gente pode sair conscientemente do corpo, mas isso tem que ter um trabalho, uma preparação, né? Ele explica tudo direitinho aqui no livro, como se deve fazer corretamente, caso você deseja fazer a experiência seriamente, para você sentir como que você se comporta, vendo você mesmo, seu corpo ali à parte, e você, o eu, seu existente espiritual, conscientemente sair depois de um certo tempo dessa experiência, voltar ao seu corpo. E o comandante Carran explicou para Bianca essa experiência fantástica. E falou sobre mais, que eu já falei, a saída da matéria, né, um dos momentos decisivos da técnica. Aqui já, se eu puder resolver um problema de doença, da velhice, da morte, fala que ela comentou sobre se tornaria um outro Deus, né? Eu posso dizer, bom, essa parte aqui são partes explicadas que o Senhor Jesus falou na Bíblia, né? Que nós somos deuses, mas nunca foi passado os ensinamentos como deveria fazer esse tipo de ensinamentos, né? E os irmãos bem evoluídos dos planos do cosmos do maior explicam essas técnicas. Bom, gente, chegando mais um final do primeiro vídeo, que eu vou ler esse livro completo, por inteiro, desde todos os capítulos dele. Já comecei a ler hoje o prefácio, sobre a explicação do ocorrido, como se passou com a Bianca, desse contato extraordinário com o comandante Carran. E eu vou dar continuidade, vou gravar os vídeos, vou ler totalmente este livro, explicar para vocês, e falando para vocês, lendo. E caso vocês quiserem também fazer o acompanhamento, lendo tranquilo, na sua poltrona, em casa, no sofá ou na cama, como eu faço quando eu vou deitar na cama, leio 20, 40, 50 páginas. Então, se vocês quiserem também, compre o livro. Se não quiser acompanhar pelo YouTube, eu lendo para vocês podem comprar o livro no sebo, podem encontrar no sebo ou em outras livrarias aí, ou pelo título,
né? Vocês procuram e lê o livro. É muito, muito legal mesmo esse livro. Eu gostei demais, viu? Muito bacana. Eu fico muito agradecido a todos que me acompanharam. O meu abraço, o meu muito obrigado. E compre o livro ou acompanhe, ok? Namastê. E muito obrigado, valeu, hein? Dá um like aí, ou se inscreve para continuar junto sobre o autoconhecimento, as possibilidades do infinito. Eu acredito, eu creio sobre a possibilidade. Você crê? Então estamos juntos, ok?